nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Bom dia, torcida americana. 21 de julho de 2013, mais um programa Hora do Coelho, começando às 10h30 da manhã de domingo. Domingo bonito, domingo maravilhoso, mas nós não sabemos quanto é que foi o jogo de ontem. Não tem jeito. Você sabe, a gente grava antes, não tem jeito. Mas o que importa é que nós temos 2 jogos para serem comentados, né? América e... Putz, esqueci quanto foi domingo? Bragantino. Na sexta-feira, né? À noite. Sábado. Foi sábado à tarde, né? Aí a América jogou à noite, foi contra o Paraná. Sábado. E na quarta-feira à noite, contra o Internacional, a América empatou 1-1 e foi desclassificado da Copa do Brasil. A América fez uma partida relativamente boa, mas o Inter é muito forte, a gente sabe disso, e ia ser muito difícil a América reverter aquele resultado. Foco agora total na Série B. A América teve dificuldade para chegar lá em Chapecó, né? O avião teve, por causa de neblina, o avião não conseguiu descer no horário marcado, teve que voltar para Florianópolis, pegar o voo mais tarde. Então a América teve esse complicador aí, mas a gente espera que a América tenha vencido o jogo, né? Ou pelo menos conseguido um empate lá, um bom resultado. Afinal de contas, o time da Chapecoense é o líder, né? É a líder do campeonato, a equipe, e o América está brigando para voltar ao G4. Né? Espero que a América tenha vencido essa partida. Bom, eu estava olhando a relação de jogadores que foi para esse jogo, que foram, né? Os jogadores que foram, a relação que foi, e está lá o meu amigo, grande Gedeilson. Quando eu falo aqui que o jogador, quando ele não é um jogador que serve para o grupo, o jogador que tem deficiência técnica, a pessoa pode ser ótima, mas como jogador não dá mais, já foi testado várias vezes, e o time tem que tirar ele do grupo, tem que mandar para outro clube, emprestar, fazer alguma coisa, é para numa hora que precisa, vai ter que usar ele de novo. Eu não sei como é que foi, espero ter queimado a minha língua, espero estar falando uma bobagem, que todo mundo está rindo de mim, a América ter feito uma partida maravilhosa e o Gedeilson melhor em campo. Mas até ontem, antes desse jogo, ele não mostrou nenhuma qualidade para ser titular nem reserva do América. Essa é a minha opinião e de vários outros jogadores, de vários outros torcedores que a gente escuta na arquibancada, na rua e tal. Não é nada contra a pessoa do Gedeilson, que deve ser uma pessoa maravilhosa. Um bom pai, um bom filho, um bom irmão e tal. Mas não é isso, é como jogador. Ele não apresentou qualidade nenhuma. Ele tem a pecha, né, de ter feito um cruzamento só pro Alessandro, pro Fábio Júnior, no gol contra o Atlético. E só. Eu não me lembro de mais nada que ele fez. Um jogador fraquíssimo e que não merece nem ser nem reserva do América. E aí, como o América não tem outro lateral direito, nós falamos aqui no programa até com o Salum, foi uma pergunta até do Marco Antônio, que o América deveria reforçar as laterais. O Braia voltou, então para a esquerda realmente está bem, mas para a direita não tem. O América só tem esse menino, Leandro Silva, e não tem outro jogador. Contratou um tal de Bernardo, que para mim é igual a cabeça de bacalhau, a gente nunca viu. Ninguém sabe como é que é esse menino. E o Gedeilson, que não dá. Então a América precisa urgentemente, nós falamos aqui com o programa Salum, tem mais de um mês, precisa de contratar um lateral direito. Às vezes até para ser titular, porque o Leandro Silva também é Leandro Silva, né? Ele oscila muito, mas é um bom jogador e tal. Mas o Gedeilson não dá. Então a América tem que rever isso aí, né? E promover alguém da base, buscar aí no interior, não sei o que fazer, mas não ficar com o Gedeilson no grupo, que já deu o que tinha que dar, né? Ele já deu o que tinha que dar, Juninho já deu o que tinha que dar, porque se ficar no grupo, uma hora vai ter que usar. E aí, na hora que, num jogo importante como esse, vai ter que usar o Gedeilson, que para mim e para muitos aqui não dá mais. Não é nada contra a pessoa, é contra o jogador. Bom, nosso programa tem o patrocínio de Garra Pneus e Pneus Continental. Nas lojas da Garra Pneus você encontra o melhor pneu do mundo, pneu de tecnologia alemã, que é o pneu Continental. www.garrapneus.com.br. Você vai saber, as lojas, são 6 lojas
espalhadas em BH e na Grande BH. E todas as promoções do Pneu Continental. Garra Pneus e Pneus Continental são patrocinadores do grupo BH Esportes e da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Lume Estratégia Ambiental. A Lume, uma empresa de Belo Horizonte, genuinamente mineira, cuidando do meio ambiente e da sua saúde. A Lume fica na rua Ludgero Dolabella 700, no bairro Gutierrez. O telefone de lá é 3282-0353, 3282-0353. O site é www.lumeambiental.com.br. A Lume faz assessoria e estratégia ambiental, gestão de recursos hídricos, gestão de programas ambientais e licenciamento ambiental. Para você construir hoje um prédio, um galpão, fazer uma estrada, quiser construir uma fazenda, enfim, você precisa do licenciamento ambiental. E a Lume ajuda você a conseguir esse licenciamento junto aos órgãos públicos. Lume Estratégia Ambiental, 3282-0353. Mandar um abraço para a turma da Marieta Sanduíches Leves e Sucos. Fica no Daima, no BH, no Pátio Savassi, ou onde vocês estiveram, 3337-9000, 3337-9000. A Marieta Sanduíches Leves e Sucos tem sanduíches naturais, saladas de fruta e sucos do norte e do nordeste do Brasil. Marieta, o melhor para a sua saúde. Restaurante Matusalém. O Matusalém fica na Avenida General Olímpio Mourão Filho, 169, no Planalto. O telefone de lá é 3447-9973, 3447-9973. Você está vendo aí a promoção que começa em agosto. Você tem que fazer a reserva agora, porque não vai ter. Se você não fizer logo, vai acabar. Isso aí já deve acabar e vai ter ingresso para a Copa, mas isso aí acaba antes. É a promoção do bobó de camarão, 50% de desconto para 2 pessoas. Então você paga somente R$ 49,00 para comer um bobó de camarão de primeira qualidade, feito por chefe Matusalém, feito pelo chefe irmão dele, que é o chefe Oséias, que trabalhou com gente mais ou menos, só na Casa Branca. Ele cozinhava para o Bill Clinton. Então é um baiano que cozinhava para americano. Então ele tem qualidade. Ele cozinhava só para americano, então tem muita qualidade. Não era nem para atleticano nem para cruzeirense, era para americano. E o chopp também parece que é metade do preço, né, Eduardo? O chopp é com a metade do preço. Então, gente, liga para lá, 3447-9973, 3447-9973, compra o voucher, reserva e vai lá, a partir de 1º de agosto, essa promoção aí de R$ 49,00 para 2 pessoas, o bobó de camarão no Matusalém. Quero mandar um abraço para o pessoal da Drogaria Gutierrez, que fica na Avenida Francisco Sá, 1461. O telefone de lá, o teleentrega é 3337-0306, 3337-0306. A Drogaria Gutierrez trabalha com genérico, com 30% a 90% de desconto, é farmácia popular e dá desconto para quem tem a carteirinha do Ipseng. Drogaria Gutierrez, 3337-0306. Clínica do Automóvel está aí com o projeto delas, e a Daniscar e a Via Carro. O projeto delas é a oficina de mulher para mulher. E a Daniscar e a Via Carro, oficina tradicional, de homem para homem e homem para mulher. Daniscar 3646-3707 e Via Carro 3491-7275. E começando com a gente aí agora, a Top Minas. A Top Minas é o espaço corporativo e móveis para escritório. Móveis para escritório corporativo de primeira qualidade é na Top Minas, que fica na Avenida Silviano Brandão, 1280, esquina com Rua Conselheiro Lafayette, na Floresta, ali a Floresta, Sagrada Família. Lá você encontra móveis, mobiliário completo de primeira linha para a sua empresa, do básico ao executivo. Top Minas, o telefone da Top Minas é 3463-0175, o site é topminasbh.com.br. Também está com a gente agora a Montana. Montana é distribuidora de produtos de panificação e food service. Qualidade e preço é com a Montana. O televendas da Montana é 3394-4600. 3394-4600. Você, meu amigo, tem uma lanchonete, uma padaria, está montando um restaurante, uma pizzaria, produtos Montana, produtos de primeira qualidade, ela atende panificação e food service. Vou repetir o telefone, 3394-4600.
E a Montana distribui pão forte, pão de forma, hot dog, pão de hambúrgueres, pão sovado e bolos. Você encontra na Pão Forte, com qualidade e preço baixo. O televendas da Pão Forte é 3445-0741, 3445-0741. Qualidade e preço é com Pão Forte, 3445-0741. E o Posto São Pedro, ali na Rua Niquelina 918, ali na Sagrada Família, com o diesel S10, qualidade Piranga, e agora com a água mineral, o garrafão de 20 litros, da Ingá e da Igarapé. Então, é água de qualidade Ingá e Igarapé, ok? Você passa no Posto São Pedro, coloca lá o diesel S10 ou gasolina de primeira linha também, qualidade Piranga, e compra o garrafão da Ingá ou da Igarapé com preço ó, pequenininho, ok? E mandar um grande abraço para o Padre Lucas, que está indo agora para a Disney, para os Estados Unidos. Monte seu grupo aí, se não der para ir nessa viagem agora, tem outra, daqui a pouquinho ele também vai para Jerusalém, ou seja, tem viagem ainda, mais umas 4 ou 5 ainda esse ano ainda. 34260069, 34260069, ou no site www.padrelucas.com.br. Bom, depois de falar de todos os nossos anunciantes que nos ajudam a fazer esse programa, eu quero cumprimentar o Mário Gariba. Mário Gariba foi um dos ganhadores, está aqui, torcedor do América, foi um dos ganhadores daquela promoção do boné. Eu sei que eu estou devendo um boné. Nós não conseguimos montar a pergunta aqui ainda, mas nós vamos montar. Estou devendo um boné, se não me engano, um boné vermelho. A gente vai bolar a pergunta essa semana. Prometo que para o domingo que vem a gente solta a pergunta. Mas o Mário respondeu quantas vezes o América passou para a terceira fase da Copa do Brasil. E o América não tinha passado ainda. Houve um questionamento, porque o América... Foi que ano que foi, Mário? 88. 88, o América teve uma fase preliminar, o América eliminou um time lá, quem que é o América? Ji-Paraná. Ji-Paraná, e depois veio, eliminou o Sport, ele perdeu, eliminou o próprio Inter, né? Mas aí realmente não se chamava terceira fase. Então foi uma pergunta só para a gente fazer uma brincadeira, promover o boné do Bonés América, né? Que está no Facebook, Bonés América, na fanpage Bonés América, e o Mário ganhou. Quero cumprimentar o Mário, e Lili vai fazer a entrega solene do boné ao Mário. Agradecer, Mário, e falar um pouquinho do nosso América, que é sua paixão há anos também, né? Bom dia. Bom dia. Paixão há anos, há mais de 47 anos. Coisa boa, né? Muito boa, mas espero que ele evolua bem agora, com o Paulo Comelli, com o nosso eterno Salum, e tenha vencido ontem, até com uma certa tranquilidade, para diminuir a diferença. E voltar para o G4, né? Voltar com o G4. Isso aí. Tomara. Lili, entrega para ele aí e já começa a sua participação. E que te dê bastante sorte, não só para você, como para nós também, que você possa ir várias vezes no nosso estádio e sair vitorioso com um bonezinho. Muito obrigado. Estou muito satisfeito com o prêmio. E espero também, como você falou, que toda vez que eu for ao campo com ele, o América seja vencedor, que seja um amuleto para nós. Com certeza. Ô Lili, bom dia já. Começa aí emendando a sua participação, daqui a pouco eu passo para o Ronaldo. Bom dia, torcida americana, a torcida mais fiel do Brasil, porque é uma torcida que, mesmo o time não ganhando nada há vários anos, continua ali, abnegada, fiel, né, torcendo, vaiando quando necessário, mas participativa. Meus companheiros, meus amigos de torcida, bom dia para todos. E eu gostaria de falar mais um pouquinho do jogo do Internacional, América Internacional, que foi o mais recente, mas antes eu quero passar umas informações da base, que como o programa é gravado, sexta-feira o Sub-14 do América estava decidindo, estava na semifinal, e eu não sei, eu não posso passar o resultado, porque como o programa é gravado, a gente não sabe o resultado ainda. E o infantil e o juvenil jogaram no sábado. E já estão na hexagonal final do Campeonato Mineiro e espero que sejam campeões, porque a base do América é uma base boa, que tem jogadores para serem revelados, o trabalho que está sendo feito é muito bonito, muito bom, um trabalho sério e espero que seja, para coroar, que seja campeão. Agora eu gostaria de falar do jogo Inter e América, foi uma grata surpresa para mim.
porque realmente eu não esperava que o América tivesse o desempenho que teve. No primeiro tempo, na minha opinião, eu estava presente ao jogo, o América envolveu o Internacional, o América poderia ter feito um placar no primeiro tempo, mesmo com o D'Alessandro, com o Forlan, sinceridade, eu não esperava que o América jogasse da forma que jogou. Para mim, 2 jogadores destoaram. O primeiro foi esse que veio do esporte, que eu até esqueci, que eu já falei tanto, já tentei tanto dar força para ele, mas não tem jeito. Williams. E jogou muito mal. E quando o Comelli substituiu errado, ele trocou 6 por 5. Porque o Laércio entrou e foi pior que o Williams. Agora, para mim, o destaque foi o Caio, que mesmo jogando na posição que não é a dele, porque ele não é centroavante, não comprometeu. Matheus, como sempre, jogou muito bem. Danilo também. E uma coisa que eu fiquei triste no final do jogo foi quando eu desci no vestiário e eu estava perto do vestiário do Internacional e um diretor do Internacional estava sendo entrevistado e ele falou assim, textualmente, que para o Internacional faltou um jogador do nível do Rodriguinho. Isso me deixou assim, meio triste, apavorada, porque significa interesse, né? E exatamente no momento que o Rodriguinho, que para mim sempre foi uma promessa que estava estagnada, agora que ele resolveu jogar bola, espero que não saia, porque vai fazer muita falta aí para frente. Sim. Ronaldo, bom dia. Bom dia, nação americana. Realmente a torcida ela tem correspondido, a gente tem pedido aqui, tem solicitado que as pessoas se ingressem, né, no Onda Verde, que engrossem as fileiras nossas lá pela arquibancada. Ainda está a desejar, né? Ainda somos na média por rodada, o 16º colocado, precisamos melhorar isso, né? Mas quem está indo, está comprando a ideia e está cantando, está incentivando o tempo todo, né? Isso está sendo muito bacana, foi assim contra o Bragantino, foi assim contra o Internacional, a gente, o quanto nós incentivamos o América ali, isso foi sentido dentro de campo, porque os jogadores, então logo terminou o jogo, foram até o meio de campo, aplaudiram, né? Assim, aquela correspondência, né? Aquela troca, né? Isso, agradecer. E no vestiário eles comentaram isso, muitos comentários comigo, que nota 10 para a torcida, isso, que não então, vaiou em momento nenhum. Agora, a gente precisa comparecer em maior número, né? Assim, a lamentar, né, nessa quarta-feira passada com o jogo do Inter, foi essa desordem do futebol brasileiro, sul-americano, por que não dizer, né? Porque se a gente lembra da Champions League, por exemplo, eles dão todo um glamour para a competição, uma final, tal. É merecedora também a Libertadores, né? A Copa Libertadores deveria ser, e não misturar um monte de competição. Tínhamos o nosso jogo da Copa do Brasil, jogo da Recopa, jogo de mais não sei o quê, jogo para todo lado, né? Ronaldo, desculpa te interromper, mas você foi na pinta. Na Champions League, lá na Europa, eles fazem os jogos da Champions na primeira fase preliminar, tudo, terça e quarta. E a outra, como é que chama? Liga Europa, né? Liga Europa, que seria a segunda divisão, como se fosse que Libertadores e Comebol, vamos pôr assim, e Sul-Americana, na quarta, e na quinta e na sexta. Então não tem confronto, não tem jogos no mesmo horário, né? Os jogos no mesmo horário são da mesma competição, mas não de competições diferentes. Você foi na ferida. Então não custava nada, né? A gente está sabendo que tem um apelo desgraçado de jogo de final de Copa Libertadores. Não é porque é do Atlético, se fosse Flamengo, São Paulo, seria a mesma coisa. E coloca o negócio no mesmo horário, pô. Aí desvaloriza o próprio Inter, desvaloriza todo mundo. Né? Mas engraçado que os três times mineiros, os maiores, jogaram no mesmo dia, 3 competições diversas e praticamente no mesmo horário. Quer dizer, se desvaloriza, né? Desvalorização aí foi geral, né? Por isso que a Europa, né, obviamente, também, né, está anos-luz à nossa frente e a gente fica capengando aí, correndo atrás de ninharia de patrocínio, né? E a coisa lá está né, realmente anos-luz à nossa frente. O jogo contra o Inter, eu prefiro também me ater a ele, né? O jogo contra o Bragantino também foi interessante, mas a gente tinha uma expectativa muito grande contra o Internacional. Acho que o América ali mostrou o que ele pode ser, né? De que forma que ele pode ser. É dali para melhor do que aquilo, né? Na Série B. Não passou, mas não saiu com desonra, né, Ronaldo? É isso, tanto que eu vi um sentimento da torcida muito grande, assim, apesar da desclassificação,
mas assim, com o sentimento de que encontramos uma forma de jogar, né? Temos um bom grupo, né? Vimos jogadores atuando, como o próprio Galberto se confirmando, porque no jogo anterior ele já entrou, né, naquela assim, tem que ser você porque o Jailton cometeu aquela bobagem lá e ele entrou, mas ele jogou bem. O próprio Brian, né, que depois entrou no lugar do Danilo. Né? E o Danilo deve ter saído por cansaço. Correu muito, marcou muito. O próprio Thiago Alves, o Caio, né? O Caio, a Lili destacou ele aqui, né? Jogando na posição que não é dele, voltando de cirurgia, tratamento, né? O Alessandro, Laércio, todo mundo, quer dizer, mostrando ali que a gente tem um grupo, né? Um grupo que para a Série B eu acho que a gente pode realmente almejar alguma coisa, né? A destacar também que o próprio site do América deu durante a semana, o outro Danilo, né? O Danilo lateral direito, que numa pesquisa, né? numa votação, numa eleição, né? do Diário Esportes, né? Da Espanha, colocou o nosso Danilo entre os 50 promessas do futebol europeu. E lá ele está junto com o Oscar, o próprio Lucas, né, que são outros brasileiros. Mas é legal isso, ver que, né, meninos, né, que passaram pela gente também estão mostrando que realmente o nosso trabalho é interessante. Isso aí, Ronaldo. Carlinhos, bom dia. Bom dia, torcida americana. Um jogo contra o Internacional, Gustavo, é um jogo com análise diferente. Porque como o América quis primeiro se resguardar, ele povoou o meio de campo ali. Mas como eu tenho que falar o que eu vejo, eu não quero aqui agradar ninguém, não, porque senão eu vou fazer papel de uma coisa que eu não vi, papel de bobo, e bobo eu não sou. O América, esse esquema do jogo do América, o América precisava da vitória. O Paulo Comelli, na minha opinião, cometeu um erro. Ele não colocou centroavante. Verdade. Tanto que colocou o Tinha dois centroavantes na reserva, o Alessandro e o Fábio Júnior. O Fábio Júnior entrou faltando 15 minutos, salvo o melhor juízo. No jogo que você precisava de ganhar, você tinha que ter um time mais agudo. O América tocou muita bola, mas quem foi ao jogo? Eu fui ao jogo, assisti o VT logo depois que eu cheguei em casa, assisti na sexta-feira de manhã e na sexta-feira à noite. Então é o seguinte... Ô Mário, só para falar, Mário, você entra aí na hora que você quiser intervir, liberdade total, viu? Então é o seguinte, a gente percebeu que realmente a América tocou muita bola, mas não teve aquela força de ataque. Nós tivemos, o nosso jogo foi centrado no Rodriguinho, que jogou muito bem, chutou muitas bolas no gol, chutou muito bem. O Caio, como diz bem ali aqui, ele entrou numa posição que não é costumeiro ele jogar, ele entrou como um falso centroavante. Mas o pior de tudo, Gustavo, é que a torcida não quer saber se o cara entrou como falso centroavante ou não. A torcida quer que o cara faça gol. Então, foi um risco tremendo que o Comelli colocou o Caio ao designar para ele uma função que ele não está acostumado a fazer. Outra coisa também que eu estranho, Gustavo, porque o pessoal fala assim, esse Carlinhos é doido, todo mundo no jogo que falou que o time... É que esse Williams é um peso morto no time do América. Eu não sei como é que o Comelli insiste em o Williams. Não é possível. Igual você diz muito bem aí. Você fica com um cara no plantel ali e vai pôr no cara. Eu não sei se é porque ele é o maior salário do América, sei lá. Porque ele é muito fraco. Que já é uma incoerência também ele ser o maior salário. Que ele não é muito fraco. Nada. O time do América, quando entra com o Williams, ele entra com mais um. Então é difícil, por mais que eu queira elogiar. Tudo bem, jogou bem contra o Inter e tal. Eu espero que ele, assim, jogou bem na primeira partida contra o Inter, jogou com o Paraná aqui, não jogou bem. Jogou com o Bragantino, não jogou bem. Jogou com o Internacional de novo, voltou a apresentar um futebol melhor do que o jogo do brasileiro. Eu não espero que o futebol que a América apresentou, eu não espero que seja só motivação maior, que você enfrentar um time de primeira divisão, com mais mídia, o subconsciente. Vocês aqui, o nosso psicólogo Elias. Filósofo, psicólogo, intelectual. O subconsciente trai. Por mais que você não queira mostrar a diferença, mas com a mídia ali, com mais gente, você corre mais. Claro. Então, espero que esse jogo apresentado contra o Inter, nas duas partidas, que ele consiga colocar em prática contra o Chapecoense. Ele tenha colocado em prática contra o Chapecoense e tenha obtido uma vitória. Porque se ele não vencer o Chapecoense, eu vou ficar preocupado. Por que ele joga bem duas partidas em torneio diferente e no torneio que sobrou para a gente, que é o que interessa para a gente, que tem que fazer
valer a nossa força, ele não se dá bem. Agora eu quero, só antes de passar o meu amigo Elisa aqui, no VT lá do jogo, eu não assisti depois, o VT, não assisti ao vivo, o comentarista disse o seguinte, elogiou bastante o América, a idade média do América muito baixa, 22 anos, mas ficou perplexo assim, por que o América tem um time que tem uma categoria de base muito bem formada, com grandes títulos aí a nível nacional, a maioria dos jogadores do Brasil Novo não é do América. Ele ficou espantado com isso. E falar um negócio também que aí ele machucou meu coração. Até hoje o Rodriguinho não foi para um time grande, aí me matou, né? Para mim o América é grande. Ele falou que foi para o Tigre, mas ele me deu Mas bem pensado isso. Realmente ele tem razão. Com uma das bases mais reveladoras do país, os jogadores são jovens, mas não são da base. A grande maioria realmente não é. O cara de fora conhece isso e a gente não, né? Inclusive o América foi campeão da brasileira. Verdade. Foi muito bem no... Da Sub-20, né? foi muito bem e não usa ninguém. É não verdade. Para entender, nem experimenta. Nem tá experimenta. Você falou isso. Eu concordo com você, Márcio, pelo seguinte. Olha, Mário, desculpa, Mário. Olha só, se foi campeão, alguma qualidade tem que ter. Tem que ter. E ele Então, perdeu só pro campeão na Libertadores. Ninguém é campeão por acaso. Ele pegou o River, deu azar de pegar o River Plate antes. Perdeu nos pênaltis. E saiu invicto. Saiu invicto, exatamente. Não perdeu. Ele Saiu invicto. Aqui, e a gente ouve muito assim, mas teve oportunidade e não aproveitou. Gente, oportunidade é quando dá continuidade. Gedeilson teve oportunidade, os outros não. Quem está um jogo e sair, né, Elias? É verdade. O jogador tem que criar um ambiente. É verdade, tem que se adaptar, ué. Cara, ele passa a bola para Elisa. Ô, Elisa, eu vou passar a bola fazendo o seguinte. O que você acha do América contratar um centroavante? Um centroavante definidor? Diz que vinha, né? Diz que vinha. O Salão falou que que vinha, a gente está esperando. Ô, Carlinhos, você falou do subconsciente dos jogos aqui, que tem. Não é, hoje eu vou falar de diversidade de performance. Agora não vai dar tempo, não, viu? Isso é do TURF, no meu tempo de comissário de corrida de cavalo. Não, comissário de corrida de cavalo, Não, eu era juiz, Então a gente julgava, assim, às vezes falava assim, não, isso é diversidade de performance. Depois a gente conversa sobre isso. Mas eu queria fazer uma análise, já que a gente teve 2 jogos para conversar, em perspectiva do Bragantino com o Inter. Né, do Inter e do Bragantino. Eu acho que o jogo com o Bragantino, a gente tinha uma expectativa de ganhar, porque era um jogo... O Bragantino é uma equipe forte, não é uma equipe ruim, não. Mas é um time que era em casa, é um jogo em casa, a gente tinha perspectiva de ganhar, dentro daquela perspectiva de a gente ganhar em casa, fazer aqueles 12 pontos em 6 jogos, enfim, empatando. Eu notei uma coisa no jogo com o Bragantino que melhorou no jogo contra o Inter. O meio-campo do América, no jogo com o Bragantino, não jogou. O meio-campo do América, aquele setor do meio-campo estava ocupado pelo Bragantino, a ponto de ter hora no jogo que o Bragantino tomou conta da partida, tocando a bola, etc, etc. Isso melhorou com o Inter. Você via que no jogo com o Inter tinha gente do América no meio campo. E aí a gente às vezes fala assim, a bola não chega, o Rodriguinho não jogou nada contra o Bragantino. Eu fico pensando o seguinte, quando você tem um time que o meio campo, você está perdendo o meio campo, as linhas inimigas avançam, é muito difícil você concatenar uma jogada com o ataque. Porque você está lá, aí o meio campo do time adversário avança. Você não tem ninguém, a bola não chega, porque não está passando o meio campo para a linha de ataque. Então, às vezes, acontece isso com a América. No jogo com o Inter, aí eu acho que a coisa funcionou. O meio campo estava povoado. E aí eu fico pensando, até estava conversando com o Carlinhos, o Giroto, né? Giroto, bom jogador, enfim, mas é volante? É para essa função de volante? O Claudinei é o primeiro volante? A gente estava conversando outro dia. Né? Será que ele é o primeiro volante? É o meio campo que vai pegar e tudo? No jogo contra o Inter funcionou, isso é engraçado, mas no jogo com o Bragantino não funcionou. E também não pode ficar fazendo querendo transformar metal vagabundo em ouro, né? Não sei, pois tem isso também, né? Nós não temos alquimistas aqui, exatamente. Né? Então, aí outra coisa que eu notei, aconteceu no jogo com o Bragantino, aconteceu no jogo com o Inter. Nós estamos, gente, a gente tem uma evolução, óbvio, e aí eu espero, como diz o Carlinhos, que não seja só uma coisa corriqueira do jogo de mais 20, que seja mesmo uma evolução, que essa evolução se confirme com o Chapecoense, mas tem uma coisa que eu acho que a gente precisa melhor, posicionamento. Eu notei, no primeiro gol do Bragantino, né? Eu notei um problema de posicionamento da zaga, tanto que saiu na tabela. O jogo contra o Inter, a gente podia ter ganho o jogo, nem que fosse de 1-0, tudo bem,
não ia fazer muita diferença. Mas se vocês lembrarem do lance, o jogador do Inter estava sozinho no meio de 3 zagueiros. Tinha 3 jogadores do América na área. Isso está acontecendo muito na América. 3. Dois jogadores. Que passou, o que recebeu, que passou para o D'Alessandro. Pois é, o D'Alessandro veio de trás. Né? Na área, tinha um jogador do Inter, eu ainda cantei a bola com a minha filha, o cara está sozinho. Aí, quando ele virou e fez o pivô para o D'Alessandro, um chute certeiro, aí sem chance. Então, quer dizer, eu acho que esse é uma questão que a gente tem que olhar de posicionamento, porque senão isso pode comprometer para os próximos jogos. Né? E a questão do Rodriguinho, que você falou aí, o Rodriguinho, e a Lili falou bem, puxa, agora que o Rodriguinho está engrenando, ele vai, e isso é complicado. Eu vi uma fala do Alexandre Faria, dando conta de que o América agora tem condição de segurar um jogador, mas a gente não sabe até quando, né? Até quando, qual que é o limite de segurar esse jogador. É uma multa, a gente não sabe. Isso aí não tem como. Nenhum time no mundo segura jogador. Por mais estrutura que ele tem. Não sei o Barcelona. Barcelona, as pessoas estão querendo ir para lá. É diferente. Mas agora, o Jailton parece que o América vai segurar, porque a Ponte Preta quer pagar em 500 mil parcelas a perder de vista. Pois é, isso aí não. Mas o Inter, por exemplo, tem bala na agulha. Mas o Jailton, nesse caso, vai jogar com boa vontade no América? Uai, foi relacionado nesse jogo. Não, aí não tem jeito, Aí ele tem que encontrar a vontade, porque se o outro time não conseguiu levar, tem que jogar, não tem jeito. Simular, tal, não tem jeito. Poder ser liberado. Às vezes o acordo não era bom nem para ele, né? Às vezes o acordo não era bom nem para ele. Agora o Rodriguinho é mais complicado, porque se vier um Inter que tem muita bala na agulha, que tem aquela quantidade de torcedor com uma oferta irrecusável, eu não sei se vai segurar. Aí é o risco que a gente corre, né? Quando você tem jogadores se destacando, aí... Mas, Elias, você que gosta muito de planejamento, o diretor de futebol, no início do ano, quando ele faz o planejamento de futebol, ele deve prever a situação. Alguns jogadores, ele sabe que... Ele conhece tecnicamente, sabe que o Rodriguinho, de repente... Estoura, né? Desabrochou de novo aí, começou a jogar muito bem, alguns clubes vão cobiçar o Rodriguinho. Então tinha que ter um substituto à altura. Alguém para esperar, alguém na base, alguém já engatilhado para contratar. Exatamente. É verdade, Porque eu acho difícil segurar, viu? Porque é o seguinte, Elias, na minha opinião, o Rodriguinho, tecnicamente, é o melhor jogador que o América tem. É o mais bem dotado, domina bem, dribla bem, chuta bem. Andou um tempo aí meio, né, com a vida também condizente com o Atlético de Futebol, mas parece que agora o pessoal dissolveu, a turma dissolveu, está sozinho aí, está jogando muito bem. Vai ser uma lástima e eu não quero ser pessimista, não, todo mundo fala que eu sou pessimista, mas eu sou realista. Se o Rodriguinho sair, a nossa chance de subir vai diminuir bastante. Porque nós não temos a não ser que traga uma peça para substituir a altura, né? Mas pelo andar da carruagem, nós já estamos no final de julho, não vai encontrar ninguém à altura. Pode ser que traga. Agora, mas a gente também, exatamente, a gente não pode ficar refém do jogador. Às vezes até se recuar o Caio, colocar ele para fazer o papel do Rodriguinho, ele surpreende. Não, mas nessa posição talvez ele daria mais certo que jogando centroavante, que não é a posição dele. Que eu acho que ele está falando o seguinte, sabe-se muito bem que o Rodriguinho é um bom jogador, né? Tem oscilou muito ano passado e tal, mas que é um bom jogador, e que vez ou outra vai ser cobiçado por um ou outro clube aí, grande ou médio do Brasil, isso é fato, né? E já foi cobiçado outras vezes. Já teve. Então realmente você tem que manter, você tem que ter um plano B, até porque tem hora não dá para segurar, e não dá para segurar, não é só porque o cara vem com muito dinheiro e é bom porque é bom, às vezes para o América também. Claro. Né? O América também vive de dinheiro. Então, realmente, você tem que ter um plano B. E nós já estamos na 9ª, 10ª rodada, e eu sem arrumar um plano B no meio da competição é complicado. Então, assim, o América realmente, o planejamento passa por isso tudo, né? Evidentemente que problemas acontecem, o cara machuca, queima a perna, esse negócio todo, igual o Alessandro machucou ano passado, ficou um tempo fora. Por mais que a gente preveja essas coisas, isso é um azar, vamos pôr assim. Mas saída de jogador hoje em dia... Prever, né? A gente conhecendo o plantel, tecnicamente você pode prever. O Gustavo pode sair, ele é muito... Essa parte realmente dá para ter uma previsão. Eu só queria ler aqui antes da gente... O Matheus também tem que fazer um plano B, porque já vai ser... Já vai embora. Mas já tem goleiros que se bem preparados, para substituir. O Glauco, por exemplo, é um. Que subiu da base. Não, tem o Glaicon e o Glauco. Né? E o Marcelo Giroto o Zói é Glaicon. O Zói é Glaicon. E o outro é Glauco. Matheus é um grande goleiro, viu, gente? É verdade, não tenha dúvida disso, tem potencial.
Agora, tem algumas coisas que tem que ser corrigidas. Tem que ser, é novo, né? É muito novo, novo. não, Aí, é. nada não vai como crítica, não. É. Tem algumas coisas que ele precisa corrigir, posicionamento também. Né? Certamente. Tem que certamente. ser, né? Mas é um menino muito bom e se for, para onde ele for, ele vai ser trabalhado e vai ser um dos grandes Ô, goleiros do Elisa, Brasil. e ele tem uma coisa que eu descobri essa semana, eu não sabia, confesso. A Leli vai muito lá no CT, talvez já sabia disso, o Carlinhos também, o Ronaldo, mas eu não sabia. O cara tem um amor pelo América. O sujeito gosta do América. E isso, hoje em dia, você gostar da empresa onde você trabalha e amar e lutar por ela, é raro. Né? Mas Vem do isso- futebol. Principalmente em futebol. Olha, que mas na o categoria dinheiro- de base, os meninos têm subido Então com esse sentimento. esse camarada, assim, eu queria ver se a gente traz ele um dia aqui, sabe, Lili? Porque, assim, conversar com ele, até para a torcida conhecer mais, ele demonstrou para mim, naquela entrevista que ele deu, simplicidade demais da conta, humildade, reconhecimento, né, que precisa de, né, pô, errei, podia ter feito e tal, e um amor pelo América, uma gratidão pelo América. Até porque Né? o irmão dele também passou por lá. Então, assim, ó, tem muito carinho até hoje. esse cara eu já torcia para ele, que é um grande goleiro, tá, um menino novo e tal. Mas depois disso eu torço muito mais para ele, que ele seja bastante feliz e conquiste muita coisa, porque realmente foi muito legal isso e é raro, viu, Matheus? Você está de parabéns, porque é raro encontrar isso hoje, principalmente no meio do futebol. Mas é engraçado que isso está sendo uma constante desses meninos que subiram da categoria de base. Muito bacana. Danilo, ele, o próprio Kaká que rescindiu Muito agora bacana. e os outros. Eu acho isso bem interessante. É uma pena, né, Gustavo, que a gente não tem mais no futebol aquela perenidade, vamos falar, não sei nem se o termo é isso. É mesmo. É do jogador no clube. Antigamente um jogador subia da categoria, ficava 9 anos no clube. Hoje isso é praticamente... Mais 9, né? Hã? Ele ficava mais 9, né? Porque Mais já vinha nove, da sim, base. mais é, 9, ficava mais 9 anos nove. profissional, que eu tô falando, bem é. entendido. Hoje não, o Danilo chegou ao profissional com todo o amor que tem ao clube, mas negócio, né? Agora, uma coisa que eu não entendo, Gustavo, que o cara lá do Rio, o Rafael Rezende, espantou que poucos jogadores são, apesar de ser o time novo, ser da base do América, tem um mistério aí que eu não estou conseguindo entender até hoje. Por que o China... Parece que eu ouvi na Tatiaia que o técnico pretende trocar dupla de volante. Deve jogar o Dorivo e o Jogar, Leandro Ferreira. Leandro Ferreira. Pois é, fala assim, muda aqui, muda ali, improvisa volante, mas o China não tem a oportunidade. Que Eu desestímulo acho que não para fica ele, né? dever nada. Eu Que vou- desestímulo. Pois é, eu quero até aproveitar aqui para mudar. Eu ia falar do e-mail aqui do nosso amigo Mansur, que mandou um e-mail aqui, mas como a gente está falando da base, e surgiu essa conversa da base aqui, eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho. Eu acho que a gente tem que tentar desvendar esse mistério da base. A gente fala que o América revela, que o América é o grande revelador do Brasil, tem muito jogador, para realmente teve. Gilberto Silva, Fred, Wagner, mais recentes, Danilo e tal. Mas o América não tem aproveitado, que a gente tem quase 2 anos, a gente fala aqui, tem que pôr jogador na base. Veio o Mauro Fernandes, veio Paulo Comelli agora, já veio o Vinícius Eutrópio. A conversa é a mesma, mas não se aproveita o jogador da base. E até um fato que a gente sempre falou aqui também, que o Milagres foi um técnico interino no América, né, um interino por um bom tempo, e a gente acha, pô, agora o pessoal da base vai. Ele me traz o Glauber de volta. A gente achou que o China ia jogar, ele pegou o Glauber que estava jogando futevôlei, já está até mudando já de esporte, e traz o Glauber para ser volante. Então a gente não entende nada. Então a gente queria entender o que acontece. É ordem, não pode julgar, a base tá ruim, né? A base realmente é ruim, não dá para a gente aproveitar ninguém, não dá, já deu, ou realmente eu não sei o que é. Então eu gostaria que isso fosse explicado um dia por que não se usa, porque não usa no Campeonato Mineiro, não usa na Copa do Brasil, não usa nem amistoso, nem quando a América estava lá fazendo aqueles últimos jogos ano passado, que não valia mais nada, a base não é usada. O Matheus mesmo está sendo usado agora por uma contingência, porque estava horrível. O Neneca tomou 4 gols do Figueirense, já ninguém mais aguentava mais, e colocaram o Matheus. E ele foi muito bem contra o Palmeiras. Porque se ele vai mal contra o Palmeiras, o Matheus hoje era o 3º goleiro do América. Então, tem que entender essa coisa da revelação. Até a gente estava conversando aqui um dia, agora há pouco, o Ronaldo falou o seguinte: o América revela e aproveita pouco. Ou o América é um revelador ou é um pouco aproveitador. Né? Então, realmente, a gente tem que
pensar nisso aí pra gente chegar a uma conclusão por que os jogadores da base não são usados. Inclusive, a gente já convidou o Jefferson, né, que é o coordenador agora. Jefferson Douglas, que é o coordenador da base, né? Ele né, prometeu, né, Lili? Nos prometeu que virá, tá só tomando conhecimento de alguns projetos. E realmente, assim, eu tenho repetido muito isso aqui, que é, assim, desde quando a gente começou com o programa há 2 anos e pouco, que a gente tinha constatado que a base estava à deriva, né, e que está sendo retomada, né, desses 2 anos e meio para cá. Isso é verdade, isso é uma realidade, né? A coisa marcante, graças a Deus, que aconteceu foi o Sub-20 ter sido campeão brasileiro, porque isso, de uma certa forma, nos ressuscitou. Mas ela não quis dizer que estamos na plenitude da formação, né? Ainda bem que a gente fez isso, que a gente conseguiu, e alguns jogadores apareceram, como o próprio Brian, que inclusive, né, estagiou na Europa, o Anderson que está lá, que pode até, né, ser aproveitado de novo, né? Pode ser que existe uma pequena possibilidade dele retornar, mas ela existe. O Lula, né, que andou jogando, né, de titular e tal, né, no momento até machucado, né? O próprio Patrick, que foi, né, assim, entrou em algumas oportunidades, né? Mas teve essa chance, né, vamos chamar assim. O China também, esse vai e vem. E hoje, alguns meninos que estão no Júnior hoje, né, fazem um trabalho, que vão lá no profissional, voltam, né, Lili? Carlos Renato, né, Júnior Lemos. Que alguns, né, acontece, mas eu, por exemplo, sou aprovador disso, porque eles vai lá e convive com o time de cima, mas também não está ausente da categoria real dele, e ele está sempre em atividade. Isso para ele, no meu modo de ver, não perde o ritmo. Não perde o ritmo. Agora, o que precisa, e eu definitivamente não falo mais da base nesse sentido, porque como eu, né, não tenho a condição de viver o dia a dia, o cotidiano da nossa base, então eu não posso emitir opinião, né, ou confirmar para vocês o que acontece ou o que deixa de acontecer. Por isso que é importante a vinda do Jefferson aqui, para ele nos contar o que faz, o que deixa de fazer, o que pode, o que não pode fazer, o que seja melhor, o que não seja melhor. O que para mim hoje fica isso que eu comentei com o Gustavo aqui. Nós somos reveladores, sim, e somos ainda um dos grandes clubes reveladores. Mas, realmente, a gente tem aproveitado pouco. Deixa eu falar, isso deixa eu não é de falar uma agora, coisa aqui, não. Lili. Eu só vou pontuar uma coisinha aqui para ver que isso não é de agora. Por exemplo, esse Fred aí da seleção, quando o Fred subiu, ele era artilheiro dos juniores. E porque alguém ali dentro não gostava muito dele, ou alguma coisa pessoal, ele ia ser emprestado para o Rio Branco de Andrade. O que salvou ele foi que ele... Mas ele tinha uns probleminhas lá. Né? Mas não interessa, você tem filho para casar com ele? Não, mas tem dois filhos. Jogar bola. Não, isso é papo furado. Não, isso é papo furado. Isso é papo furado. Nunca jogou mal, nunca foi Isso é papo furado. Nós acabamos de elogiar o Rodriguinho aqui agora, porque o Rodriguinho retomou a carreira dele como profissional. Mas diferente. E ele não vinha tomando a carreira dele porque ele tinha companheiro de golo. Os companheiros de golo também não têm filha para casar com ele, só não iam embora e a gente recuperou o Rodriguinho. Pera lá. Tanto jogou que ele era artilheiro, meu filho. Não pode, a gente tem que ser o mesmo peso e a mesma medida. Não, mas aí você que Quando está distorcendo a Não. história. Porque, olha, o problema da vida dele lá fora não interessa. O Fred jogava, tanto que era artilheiro. É diferente. Era Júnior. E era artilheiro. Minha cabeça meio Mas agora o Rodriguinho, se o Rodriguinho estivesse atuando bem... Tô dizendo que não foi um que não gostou dele lá, não. Teve problema. Você sabe que teve problema. E ele foi resgatado depois. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Falando aqui de jogadores, a gente não sabe da base, mas a gente sabe da realidade de alguns jogadores. A gente tá chato, eu vou nominar um jogador aqui que já foi falado. Falaram que estava pronto, né? Vocês falaram o nome dele agora há pouco, o China. Mas o próprio treinador e o próprio Salom falaram isso aqui uma vez. Pronto, Exatamente. Quando eu vou falar em cima do comentário que eu já fiz aqui. Um jogo com o Bragantino, para mim, ele fez falta. Porque ele é um cara que era um volante. E aí eu não estou falando da base, viu, Gustavo? O problema da base, estou falando do jogador. Para mim já deu mostras de que pode vestir essa camisa do América, sim. Será que ele é pior do que Doriva? Eu acho que pode vestir, a gente não entende por que ele não está vestindo. Eu ia até fazer uma piadinha, né? Falando que a base está à deriva e o profissional está à doriva. Não tem nada a ver com o jogador, mas é só para não perder a piada. Aqui, mas ele podia, agora a gente está vendo aí. Você falou uma coisa, vai poupar jogador, eu nem sei por que poupar jogador num jogo desse, né? Sendo que esses pontos que, se porventura perder, vão fazer muita falta lá. Vai poupar jogador, vai pôr Doriva e
Leandro Ferreira falou, né? Leandro Ferreira, entendendo, Leandro Ferreira, sem comentar Leandro Ferreira. E o China não entra. Quer dizer, aí eu não estou falando da base, porque, como o Ronaldo falou, às vezes falta elemento para a gente falar, mas eu estou falando de um jogador que a gente conhece, que já deu mostra. Exatamente. Que não é ruim. Pois é, mas aí a gente tem que ver, Elias, porque a gente conhece, né? A gente conhece. Mas e os outros, se a gente retroagir aí, o Gustavo falou em 5 treinadores para trás. Givanildo. Nenhum dos cinco pode jogar. É isso então, que eu gente, pelo amor de Deus, então nós somos mais reais do que o rei, pô? É isso que eu Nós somos mais reais que o rei? Então, peraí. Então esse aqui é será que nós estamos malhando acaba em ferro frio, não é isso que fala? Mas a é gente está ferro batendo numa coisa que a gente achava que era e não é? É isso que eu quero questionar. Isso é um mistério da fé. Eu quero questionar o que é essa base. Mas aqui, e os que trouxeram, renderam alguma coisa? Pois é, Lili, também tudo acho que a gente tem que sentar e questionar. Por que o Juninho e o Williams têm chances para danar? Ano passado, o nosso querido amigo lá, Agenor, teve chances para burro. E por que os outros não têm? Por que quando o Agenor estava tendo chance, o Milagres assumiu e não colocou o China e colocou o Glauber? São esses questionamentos. E realmente gente, deixa o Mário falar foi também. Givanildo, foi Mauro Fernandes, foi Vinícius Eutrópio, foi no Milagres, agora o Paulo Comério. Ninguém aproveita. Não, é só falar uma coisa aqui. Quando o China jogou, ele não decepcionou não, gente. Com certeza. Eu também acho que E não. sem ter continuidade de jogos. Não decepcionou. Fala, Mário. E é um jogador novo, né? Cheio de vigor, tal, 20 de anos. vontade, americano. E outra coisa Querendo. E outra coisa aqui, só para... Carlinhos, deixa o Mário falar. O Arnaldo falou aí, ele falou que 5 treinadores passaram para a América e não aproveitaram o China. Mas engraçado, o Chile ficou 5, tomaram o pé no traseiro, 5 treinadores, né? O Chile tá aí, ficou. E além do mais, fica com o jogador lá, fraldinha, vai indo, investe no jogador uns 10 anos. Chega na hora de jogar, não serve. Então, para que a da base está lá para quê? Exatamente. Para ensinar a jogar? Sabe por quê, Mário? Que E a base é cara. Cara, a base é muito mais cara do que o profissional. O que está ganhando em manter a base se não vai usar os jogadores? Verdade. E o que eu questiono é isso, porque quando você ouve um Matheus, porque tomou um gol que deu o América perdeu pontos naquele jogo, né? Não acho que ele falhou, se fosse goleiro talvez mais rodado, uma coisa talvez pegaria aquela bola, mas a gente fala, talvez. Qual gol que você está falando? O segundo gol, o gol de empate daquele horroroso lateral, lá do Bragantino. Não, foi muito bem batido. Eu acho que foi muito bem batido também. Uns falam que tem que ir e tal. Eu também acho que era indefensável aquela bola. Foi deixar o time do Bragantino chegar lá com um jogador a menos. Exatamente, mas ele, Matheus, se cobrou muito. Se cobrou a ponto de chegar lá ao vestiário e chorou e tal. E deu aquela entrevista. Foi muito macho de dar uma entrevista. Chorei sim. Né? O Emerson perguntou, chorei sim. Chorei, porque eu gosto do América. É um time, esse aqui é bom demais, eu gosto demais e tal. Então, quando a gente vê um jogador como esse, falando por esse amor pelo clube, essa dedicação pelo clube, fala assim, poxa vida, de repente, ele é um goleiro, entre aspas, ele não pode mudar nada taticamente no jogo. Né? Ele não ataca, ele não faz contenção, ele não faz nada. Então, se é um cara, de repente, eu gosto de estar falando do China, ou do Kaká, ou do Caio, ou do Patrick, ou do Júnior Lemos, que podem mudar a dinâmica de um jogo, que são jogadores de linha, que provavelmente tem esse mesmo amor que ele tem pelo América, poxa vida, você jogar, futebol, motivado, ainda gostando do clube, você rasga a canela, né, pelo aquele clube. Então é isso que a gente questiona. Por que não? Então o que está acontecendo? Não dá. Essa base, essa geração não dá. Ou dá. Não, meia dúzia dá, outra não dá. Mas assim, tem uma explicação. A gente não consegue entender. Nós vamos ficar aqui 10 anos, meus dentes vão cair, o resto de cabelo, vamos ficar aqui falando, e a base. O técnico que está avaliando o China, eu lembro que avaliou o Davi Luiz, falou, isso não serve. O mesmo técnico que deve mas o Davi Luiz... Que avaliou o Davi Luiz. Há controvérsias, o Davi Luiz há controvérsias. Eu não sei, eu só queria entender. Se alguém chegar e falar, não, a questão é essa, der uma explicação, pelo menos ter uma explicação, mas não tem explicação, a gente não consegue entender. Entra ano, sai ano, contrata mais jogador, usa não sei o quê, você vê agora o Gedeilson vai jogou ontem, mas eu não sei nem quem é o lateral direito da base. Talvez pela falta de eu ir em jogos também, eu não sei nem quem é. Será que não tem um lateral direito na base?
Porque aí tem que pôr o Gedeilson de novo. Ah, ninguém merece. Eu só lembro que quando o Salum esteve aqui no programa, ele falou que o China é um grande jogador, que ele ia emprestar o China, se fosse possível, para um time grande, não ia emprestar para time vagabundo, não. E o Branco de Andrade? Esperar, não, o China. Não, eu tô falando tinha que o Branco de esperança de Andrade. emprestar e ele voltar. O Kaká foi para onde? E há 2 anos atrás, ele falou aqui, no ar, que nós perguntamos para ele, lembra, Elias? Lembro. Quem que está pronto para jogar? O China. Lembro. Isso que eu não entendo. Mas quem escala é o treinador, não é o presidente. Justamente. Os dois falaram, o treinador Esse falou mesmo também. treinador que está inventando aí, colocando jogador para jogar na posição que não é, para queimar com a torcida, e que vai poupar jogador aí no momento que a gente precisa de pontuar. Nada O não, Kaká gente. foi para onde? Para mim, ele rescindiu o contrato. Ah, rescindiu o contrato. Mas não sabemos. O que eu acho legal é a volta do grande Leandro Ferreira, gente. Meu Deus. Eu vou questionar mais uma vez aqui a diretoria no que diz respeito à comunicação. Acho que a comunicação do América ainda é falha. Não estou querendo dizer especificamente lá do Carlinhos, não. Não é ele. Eu digo a comunicação da diretoria com a torcida. A gente entra no site, não tem nada atualizado. As coisas são... E não se fala essas coisas. Então, assim, vai poupar jogador, não tem um diretor para ir lá e falar vamos poupar por causa disso, ou estão poupando que está todo mundo machucado, ou porque não sei o quê. Não se fala nada. Vai lá, pinta o estádio lá, aquele que faz aquele pardieiro todo lá, ninguém fala nada. Assim, acho que... Da categoria de base, A não categoria de colocam base ninguém fala nada. O América jogou uma Copa do Brasil Sub-17, quarta-feira passada, perdeu o jogo, foi eliminado pelo ninguém Fluminense, fala nada. Assim, não acontece nada. Eu acho assim, vou questionar. A falta de comunicação da diretoria do América, são todos. Com a torcida, eu acho que é um negócio que tem que melhorar. A falta de comunicação tem que melhorar, não. A comunicação tem que melhorar. Tá? Acho que está faltando isso. E, assim, uma crítica, no meu modo de ver, construtiva. Não estou denegrindo ninguém. Eu acho que tem que vir e falar. Nós temos um programa aqui. Se aqui não é um programa diário, tem programas de rádio que são diários. Aqui na nossa grade, aqui no BH Esportes, o programa é diário também. Não tem espaço para falar. Mas se não me municiar de informação e não falar nada, e no site não tiver nada, eu vou falar de quê? Você que as notícias do América são as mesmas, assim. Então, assim, eu acho que tem que falar alguma coisa. Eu entrei no... Tá saindo jogador, por que o Kaká saiu? Ninguém sabe. Machucou, tá doente. Eu acho que fez um não sei o que, fez acordo. Porque parece que ele não interessava ao América. Pois é, Luiz, mas, Lili, parece. Parece. Mas a gente tem que ficar fazendo conjecturas mesmo, porque é super falho. Fala, vem aqui. Estamos rescindindo o contrato do Kaká porque o Kaká quebrou o dedo e não vai jogar mais. Ou porque o Kaká não quer nunca mais jogar no América. Ou porque recebeu uma proposta milionária. Sei lá, mas fala alguma coisa. Porque a gente vai ser sempre conjecturando. E quando a gente começa a conjecturar demais, né? Começa a dizer, deve ser porque o cara lá bebeu de noite, não sei. Aí você começa só o lado mal. Você nunca é conjectura para o lado do bem. Isso é do ser humano. Então, se falar, fica mais fácil. É o que eu acho. Na realidade, sempre aqui. O Kaká foi emprestado para esse antigo Ipatinga aí. Betim. Que é Betim. E ele não quis ficar porque, pela visão dele, não era um clube tão profissional também quanto o América. Também ninguém merece ter um diretor daquele. Exatamente. Então, ele voltou. E aí parece que o América não se interessou em continuar com o atleta. E parece que fizeram um acordo não vejo mal amigável. Mas é uma pena, porque para mim é um atleta que não teve oportunidade. Concordo com você também. Mas o América tem o direito de falar, não quero ficar jogador. Com certeza. Mas dá só uma explicação. Não queremos por causa disso. Pronto, está dada a explicação. Aí encerra a especulação, encerra não sei o quê. Porque o projeto era pegar esses meninos que não fossem aproveitados pelo Comelli, pelo menos nesse momento agora, e emprestá-los, né? Para ir para quem quisesse tal, para que eles ganhassem cancha. A gente até citou o caso do Francana, que a gente emprestou vários jogadores, do próprio Ulisses, que esses jogadores foram para o Tupi. A gente até comentou isso aqui, né? Que é fazer mais o Rafael Estevam, fazer mais ou menos coisa. E, né, assim, agora, igual você concluiu aí, se o jogador foi e não gostou de lá, aí volta cá e falar, então não tem jeito mais. É direito de partes. Claro. A gente lamenta, agora, a gente sente. Por que não disputar a Copa Minas Gerais e utilizar esses jogadores? Isso aí, o Elias fala muito isso aí. Agora deve ser custo, Minas né? Gerais. Eu acho que seria legal você ter um outro time. Com certeza seria. A Taça Minas Gerais. Agora, não sabendo da viabilidade financeira, se é viável, né? Mas eu acho que não Mas vai que aparece um jogador na Taça Minas Gerais, vai pagar a viabilidade toda. Talvez sim, Mário. Talvez sim, Mário. Você contratar jogador para fazer a Taça Minas Gerais
Gerais, é lógico que é uma Não. burrice danada. Não. O jogador tá lá, tá parado, tá treinando, tá comendo, tá recebendo salário. Ué, bota ele pra jogar, ué. Acho que não tem custo, assim. Entendeu? Não, tem custo de viagem, custo de eu tô hotel. pensando Não, nisso. mas viajar dentro de Minas Gerais pra jogar... Borrasqueira. Mas é igual o Itabira, Mário jogar- falou, um jogador que se destacar Já ali, for pagou. vendido, pagou o custo A todo. América fez uma parceria Isso é um com o risco, Betim. É que planejamento, lembra? né, Da gente? parceria com o Betim surgiu o Bruno Mineiro, que foi revelado na parceria com o Betim. Exatamente. Desculpa, com o Monlevade. Monlevade. Foi revelado o Bruno Mineiro. As viagens, teoricamente, elas são Só que pequenas. aconteceu com ele a mesma coisa com o Kaká. Chegou aí, o diretor falou que ele não jogava na América, era ruim, o América mandou ele embora e depois teve que comprar de volta. Verdade, que é uma Carlinhos, burrice. né? Lili, estamos por 4 minutos. Eu só preciso de ler aqui o e-mail do nosso amigo Mansur, que está sempre participando. Prezados, voltando ao jogo do Inter, tá? Tem algumas observações sobre o jogo América Internacional. Primeira, o time fez a melhor apresentação do ano. Parabéns ao time. Segunda, a torcida presente ao jogo fez um belo espetáculo, apoiando o time o tempo todo, os 90 minutos. E a terceira, decepção quanto ao público, apenas 1.200 pagantes. Não se consegue manter um time profissional com esse público. Não existirá patrocínio, mídia, etc. Parabéns, um abraço a todos, obrigado pelo e-mail, Mansur. Realmente é Concordo com tudo difícil. isso. O horário foi pornográfico, o resultado lá desanimou algumas pessoas, e a concorrência, querendo ou não, com o jogo do Atlético, não é fácil com que muita gente, não vou não sei o quê, vou ficar em casa, vou vir em casa, transmitir o jogo pela ESPN, eu acho. Sport TV Até 3. pelo TV tumulto 3, que você né? estava projetando para as ruas, é um negócio então, complicado. muita coisa... Ô, Nós estamos por 3 minutinhos. Deixa eu encerrar minha parte aqui, duas coisas. Primeiro, eu quero só lembrar, assim, eu quero evitar de ficar falando isso aqui, né, Luiz? Eu quero só lembrar a Galopress, parece bobagem. A Galopress, o bordão acredita América, fomos nós, né? Aliás, foi o Bruno Azevedo, né? Dá o crédito a quem de direito. Foi o Bruno Azevedo que começou, né? E acredita América nasceu primeiro do que eu acredito que vocês estão falando aí agora. Então, o próprio setorista do América, num jornal da cidade, escreveu que nós, no jogo do Inter, copiamos do Atlético falando... Não, é o contrário, eles que estão copiando a gente, tá? É bobagem, mas, por favor, né? Separem as coisas. Cansa, viu? E a última coisa é só lembrar que o nosso próximo jogo é sábado que vem, né, 16h20 contra o Boa, lá em Varginha. Depois a gente volta aqui no Independência, né? Vai ter caravana da Bacoelhada, viu, gente? A terça, 21h50 contra o Sport. Beleza. Lili, eu preciso passar para o Mário para encerrar aí. Então, eu só quero mandar mais uma vez um abraço para a torcida fiel e abnegada torcida americana. Isso aí. Carlinhos, Elias. E o Mário? Deixa o Mário falar, Mário gente. falar. Vai fechar com chave de Vou ouro. meter um passo de efeito pro Mário aqui. Pode falar, Mário. Meteu uma roça pra você aí. Eu só quero agradecer mais uma vez o prêmio, gostei isso, Mário? muito. E parabenizar vocês que fazem um programa à altura do nosso Americão, que estamos sempre juntos. Mário, volte sempre, obrigado. Não volte só pelo boné, pelos prêmios, volte quantas vezes quiser. Você questionar, perguntar, querer falar o que quiser. E tá faltando vir aqui o Munir Costa e o Enéas, que ganharam também o boné. O Enéas ganhou o verde e o Munir ganhou o branco, né? Ele pediu o branco. Então, tá faltando vir aqui para receber. Faça igual o Mário aí, vem aqui, ó. Estão aqui os bonés, o branco e o vermelho. O branco e o verde, esperando a turma vir, ok? Pois é. Fala isso. Não, a gente espera que a gente tenha uma campanha legal para a gente mudar um pouco essa cultura de torcida do América e a campo. Eu acho Com que certeza. Né? Tem que mudar muita coisa, né? Mudar muita coisa, mas a gente tem que apoiar. Olhei no site aqui do Futebol Movimento por um Futebol Melhor. Continuamos em 25º. Agora passou para 604. Tinha 500 alguma coisa, passou a 600. Melhorou. Está melhorando, mas precisamos de colocar mais gente aí como sócio torcedor da Onda Verde. Está cheio de patrocínio, tá cheio de promoção. Ontem teve a Blitz lá na Savassi. O América está tentando fazer de tudo aí para divulgar o América, divulgar o nome. E cabe a nós aqui ajudar nisso aí. Tem que criticar, tem que falar, mas a gente tem que apoiar também, beleza? Até domingo que vem, uma boa semana a todos. Tchau. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural.